e eu olhava assim para a sacada e via a cidade inteira. E eu pensava assim, pô, eu quero criar alguma coisa que eu possa colocar e vender dentro de cada um daqueles telhadinhos, que é o que eu via. Eu pensava, pô, nem que seja uma caneta, mas alguma coisa que eu quero criar que eu possa escalar. Eu sempre tive essa mentalidade de escalar. Lógico que eu não fui fazer uma caneta, mas eu achei que eu poderia fazer um jornal de negócios, oportunidades, empregos e concursos. E realmente eu coloquei o projeto para frente, eu estudei, eu entendi e eu fiz. E o meu jornal chegava em todas as bancas do estado de São Paulo. Era um negócio muito legal, mas eu não conhecia nada da área e aí eu descobri que muita gente que anunciava nos jornais não pagavam, era muito prejuízo. O custo da venda do jornal pagava só o custo da distribuição, algumas vezes, às vezes nem chegava a cobrir o custo da distribuição. Você tinha que manter todo o negócio baseado em anúncios. E as pessoas não pagavam, a gente mandava outro boleto, aí perdia dinheiro no boleto, aí não pagava de novo, aí cancelava, foi terrível, tá? Aqui tem uma ideia do jornal que era esse jornalzinho aqui, ó, né? O melhor negócio, o melhor caderno de empregos e oportunidades, né? Então tá aqui, ó, emprego, 6.000 vagas de emprego, bababá, babá, aquela coisa toda. Esse aqui era o jornalzinho de empregos e oportunidades. Tinha bastante coisa aqui dentro, era super, super legal, adorava fazer esse negócio aqui, mas infelizmente não deu certo. Quando esse negócio aqui parou de dar certo, eu entendi que ele não deu certo porque eu não conseguia receber dos anunciantes. O pessoal ligava, fazia o anúncio, a gente pegava todos os dados e não recebia nunca. Inclusive, muitas empresas davam dados falsos, como CPF, essa coisa toda, enfim, foi terrível. Aí teve uma outra pessoa que trabalhava comigo e falou assim, cara, vamos fazer um jornal nessa área aqui, ó, nesse segmento, ó, para caminhoneiro, né? Então tem esse jornal aqui, ó, carga pesada. Aí eu chamava de O Melhor Negócio em Carga Pesada, que era um jornal voltado simplesmente para caminhoneiros, entende? E aí o que acontecia? Os anunciantes eram pessoas que a gente conseguia ir nas lojas, pegava o anúncio, já pegava o dinheiro, pegava o cheque, coisa assim, e fazia a coisa acontecer, né? E aí, o que aconteceu? Esse jornal, ele começou a dar resultado. Por quê? Porque a gente ia até os anunciantes, a gente vendia o anúncio, pegava o cheque, então a gente recebia antes. E a distribuição não era em banca, era nos postos de gasolina. E eu mesmo pegava lá, não sei quantos, 20.000, acho que eram 20.000 jornais, colocava no meu carro, aí eu viajava todas as estradas que saía de São Paulo por 100 quilômetros. Então eu peguei todas as estradas, Bandeirantes, Anhanguera, Anchieta, Imigrantes, todas essas estradas que saíam de São Paulo, eu fui 100 quilômetros para fora, deixando um fardo de jornal em cada posto de gasolina. Então, na verdade, a gente conseguiu vender anúncio, a gente conseguiu distribuir o jornal, e o negócio pareceu que ia dar certo, ia explodir mesmo. E o que aconteceu? Na verdade, quando eu fiz a primeira distribuição e a gente teve aquela sensação, pô, esse negócio vai dar certo, vamos com tudo, o cara que era meu sócio, ele simplesmente sumiu. Ele fugiu com todos os cartões, com todos os contratos, com todos os computadores, com tudo que a gente tinha na empresa, ele sumiu, foi lá para o sul do Brasil, montou o negócio dele com tudo roubado. Eu fiquei sem nada, sem nenhum contato, sem absolutamente nada, e eu ia ter que começar tudo de novo sozinho, e aí eu meio que dei uma desanimada e parei com esse jornal, né? E aí o que aconteceu? Em 2004, então, meio que desanimado de várias coisas que eu estava fazendo e que nada estava dando muito certo, depois de ter tomado alguns golpes, depois de ter perdido algum dinheiro, alguma coisa assim, eu fui para Marília. Então, em 2004, eu saí de São Paulo, fui para a cidade de Marília. Lá eu conheci algumas pessoas muito interessantes também que trabalhavam com internet. E quando eu cheguei na cidade, eu reparei que não tinha um site de carros, né? E aí eu tive a ideia de criar, então, um site de carros. E foi ali que eu falei que peguei firme na internet, porque eu meio que dei uma desanimada do jornal. Eu falei, pô,
a internet é o negócio, a internet é o futuro. Ainda naquela época a gente trabalhava com internet apoiado por jornal, internet revista, internet outdoor, essas coisas todas. Era sempre a internet apoiada por alguma outra mídia para trazer o cara para a internet, mas a internet era o futuro. E aí eu montei esse site de carros, que na época chamava novocarromarilha.com, tá? Então isso aqui também é uma foto que eu peguei na internet antiga, tá faltando algumas coisinhas, mas isso aqui era mais ou menos o desenho do carro, tá? Isso aqui a gente começou em 2004. É uma história bem legal, vou contar para vocês. Só que esse site, eu trabalhei com ele durante um tempo, depois eu vendi, e ele sempre foi muito sólido. Ele, como foi o primeiro, ele está lá até hoje. Hoje ele está nesse domínio SPCar. Tá bom? Então, enfim, tem aqui uma mensagem, né? O novo carro Marília está passando por uma mudança para atender melhor nossos clientes também, não sei se então, aí coloca aqui o novo domínio do site. Mas basicamente essa história aqui é uma história bem interessante. Então quando eu voltei para Marília, quando eu fui para Marília, eu decidi que eu ia fazer um site de carros. E aí eu montei o negócio todo. Eu fui numa empresa que tinha lá em Marília de desenvolvimento, acabei ficando muito amigo dessa pessoa depois que desenvolveu esse site para mim, não de graça, é claro, eu tive que pagar para fazer o desenvolvimento desse site. Eu peguei quase todo o dinheiro que eu tinha, que sobrou de um monte de coisa. Eu ainda estava com uma dívida enorme, mas eu tinha um pouquinho de dinheiro no bolso, eu paguei tudo para desenvolver esse site. E quando o site estava pronto, foi coisa assim de um mês para desenvolver, o site estava pronto, eu comecei então a visitar todas as lojas de automóveis de Marília e oferecer anúncio no site. Eram 80 lojas, tá? Que tinha 80 lojas de automóveis em Marília, no site de Marília. Eu visitei todas em 2 dias. E eu recebi não de absolutamente todas. Ninguém quis anunciar, ninguém quis saber, ninguém se interessou por nada. E no segundo dia eu voltei para casa completamente assim, desiludido. Eu falei, poxa, mais um negócio que não vai dar certo, caramba, será que só eu estou vendo, estou errado? Como é que está acontecendo, né? Pô, não está dando certo. E aí eu já estava com o site pronto, e eu sabia que poderia dar certo, eu sabia que tinha um futuro. O que eu fiz? No terceiro dia, eu comecei a visitar todas as lojas de novo e falar para o cara o seguinte, olha, anuncia comigo nesse site, isso aqui faz sentido, vai funcionar, e vamos fazer o seguinte, são 6 meses de anúncio grátis, você não paga nada, você não tem que fazer nada. Por 6 meses eu vou vir aqui na sua loja, eu vou tirar foto de todos os carros, eu vou colocar na internet, eu vou fazer toda a manutenção do site, eu vou gerar todo o conteúdo, seu telefone vai tocar, as pessoas vão vir aqui, você não precisa pagar nada. Daqui 6 meses... a gente volta a conversar. Se você gostar, você começa a pagar. Se você não gostar, não tem problema nenhum, a gente para, você não me deve nada. Vamos fazer uma experiência? E aí aconteceu, aí eu falava assim, a única coisa que eu peço em troca é deixar uma plaquinha do site aqui na porta da loja para todo mundo saber que ele pode ver os carros, o estoque e tal, tudo na internet. E aí eu já tinha as plaquinhas todas prontas, os caras falaram assim, não, tudo bem, pode, então tá, se é de graça 6 meses, pode fazer. Aí eu ia lá na porta da loja, eu mesmo colocava uma plaquinha, era uma faixinha assim pequenininha, assim, ó, confira nosso estoque no novocarromarilha.com. E cara, em 2 dias eu consegui fechar todas as lojas de Marília. Eu tinha as 80 lojas de Marília anunciando comigo de graça por 6 meses, ok? E era um trabalho super cansativo, porque eu tinha que ir todos os dias, eu ia em alguma loja, eu tirava foto de todos os carros, né? Trazia para casa, minha mulher trabalhava na madrugada, ali à noite, colocando as fotos no site, porque eu trabalhava de dia, visitando loja por loja, tirando foto, pegando dados, embaixo de sol, era super cansativo. Chegava em casa exausto, jantava e dormia. Minha mulher ficava no computador a noite inteira alimentando o site com o conteúdo que eu gerava. Enfim, aí a minha pergunta para vocês, ou você pode ter a impressão que eu trabalhei 6 meses de graça para gerar esse negócio, né? E não é verdade, entendeu? Eu não trabalhei de graça nem um dia, porque eu já tinha o conceito de que se você tem um site de carros, se você não tem nenhum carro lá dentro, cara, você não tem nada, você não tem conteúdo, é um site sem conteúdo. O lojista, o dono da loja, trabalhou para mim, porque por 6 meses ele comprou, vendeu, negociou, gerou estoque e ele gerou conteúdo para o meu site de graça, entendeu? Na verdade eu deveria ter pago para fazer isso 6 meses. Só que não, eu fiz de graça para eles e eles geraram conteúdo para mim. Depois de 6 meses, eles eram reféns do site.
porque depois de 6 meses todo mundo acessava o novo Carro Marília para pesquisar carros da internet ali naquela região. O Web Motors tentou entrar e não conseguiu, vários outros websites. O Carro Marília ele era muito sólido porque ele era exclusivo da região, que aqui a gente fala de nicho, né? Ele era bem nichado naquela região mesmo. Foi fantástico. E depois de 6 meses eu visitei todas as lojas e perguntei, e aí, você quer ficar, não quer ficar? Metade das lojas falaram, não, beleza, quanto que é? Eu falei, R$50 por mês. Metade das lojas pagaram felizes, né? Ok, nós vamos ficar, tá dando retorno legal. E as outras lojas falaram, não, a gente tá fora, não valeu a pena, não deu resultado. Quando eu voltei para casa, eles não sabiam, mas era muito fácil. Então eu acessei o painel administrativo do site, eu fui só apertando o botãozinho e fui parando de exibir as lojas que não pagaram. Eu fiquei só com as lojas que pagaram. No dia seguinte, quando esses caras perceberam que eles não estavam no site, todos eles me ligaram e falaram, não, vem cá, vamos conversar. E aí foi aquela história toda, por R$50 todo mundo pagou. Então, quando eu comecei a cobrar, em menos de uma semana eu tinha as 80 lojas de Marília me pagando R$50 por mês para manter o anúncio no site. Tá? Naquela época eu estava me dando mais ou menos R$4.000 de ganho fixo, sólido, recorrente. Caramba, era ótimo para mim, porque o custo desse site estava gerando alguma coisa em torno assim, de R$500, considerando já gasolina, hospedagem, tudo que eu gastava para ir nas lojas. Era 3.500 limpinho para mim, mais outros negócios que eu estava sempre fazendo por fora, sempre estava inventando alguma coisa. Tava bom, né, foi o meu primeiro negócio que realmente foi bem sucedido e começou a gerar renda recorrente para mim na internet. O sucesso do Carro Marília, eu comecei a ficar conhecido na cidade como empreendedor de sucesso na área de digital, porque eu era muito pequeno, eu não tinha nenhuma relevância no Brasil, mas em Marília eu era o cara da internet, né? E aí eu levei o Carro Marília para a televisão. Nós montamos um programa de televisão chamado Carro Marília na TV, né? E eu levei também o site para outras cidades próximas. Então tinha Tupã, tinha Bauru, tinha outras cidades naquela região. Eu comecei a expandir ali, ok? Então, a vontade de crescer me fez escalar o Carro Marília. Eu criei um programa de TV que valorizou muito a marca, porque aí era o site apoiado num programa de TV. Então, quem não conhecia o site, assistia o canal TV Marília, era domingo de manhã, um ótimo horário, e aí o cara passava a conhecer o site. E eu colocava as melhores ofertas na TV e as outras ofertas estavam no site. Foi fantástico, deu uma bombada no negócio, né? E aí, alguns meses depois, a coisa crescendo, eu vislumbrei a oportunidade de voltar para São Paulo e começar a desenvolver de novo negócios em São Paulo. Eu estava um pouco mais confidente das coisas confiante, né, das coisas que eu poderia fazer na internet, aquela coisa toda. E eu vendi o site e vim para São Paulo. Bom, chegando em São Paulo, eu montei aqui 3 sites para começar. Um era o Carro Marília, que eu tinha a experiência, então eu montei o Carro SP. Só que o Carro SP não deu certo, porque quando eu cheguei em São Paulo, o Web Motors já tinha tomado conta do mercado. Mesma coisa lá em Marília. Quando o Web Motors chegou em Marília, eu já tinha tomado conta do mercado. Quando eu cheguei em São Paulo, o Web Motors já tinha tomado conta do mercado, simplesmente você não conseguia mais anunciantes pagos para o seu website. Trabalhei bastante, ralei, fiz a mesma estratégia, não deu certo. Aí eu montei um negócio chamado Escola ao Vivo, né? Esse aqui é o site, só tem isso aqui, porque ele era um sitezinho em flash, então eu não consegui pegar a imagem. Mas quando você entrava no site, aparecia uma lousa, a pessoa fazendo a apresentação, essa câmerazinha ficava mexendo. Mas era uma ideia de um sistema que ia ter câmeras nas escolas, e os pais poderiam entrar no site, se cadastrar, pagar uma mensalidade e ter acesso às câmeras da escola para ver o filho dele. A gente conseguiu instalar isso aqui em 2 escolas, então era instalação grátis para a escola. A gente ia, colocava as câmeras, os computadores, os cabos. Naquela época era muito complicado. Eu fazia essa instalação, eu e meu sócio. Furava a parede, colocava a câmera, passava o cabo, ligava no computador, colocava a placa. Cara, era muito, muito trabalho. Mas a gente conseguiu colocar, acho que em 5 escolas, se não me engano, né? E aí as escolas divulgavam para os pais pagavam uma mensalidade e começavam a ver os filhos online, né, acompanhando. Fato é que as escolas de vez em quando davam umas pisadinhas de bola, né? A professora que deixava a criança cair, aquela coisa toda, começou a dar problema, aí as escolas cancelaram o contrato porque elas acharam que era muito perigoso os pais ficarem o tempo todo olhando o que acontecia lá dentro. Esse negócio aqui também levou muito dinheiro, porque você imagina, naquela época cada escola tinha 20, 30 câmeras, tinha escola que tinha até 100 câmeras, mais os computadores, mais o cabo, mas enfim, levou todo o dinheiro que eu tinha.
e também não deu certo. Tinha tudo para crescer, se fosse hoje talvez desse certo. Naquela época não deu certo. Hoje eu poderia fazer isso com um investimento bem menor e o pessoal está mais preparado para isso. Mas naquela época não deu certo. E aí eu montei um outro site chamado Empreendedores do Bem. O que era o Empreendedores do Bem? Era um portal de empreendedores que queriam levar os negócios para a internet, tá bom? E esse foi, na verdade, o meu primeiro funil de venda. E esse site aqui deu muito certo, né? Você pode ver aqui o desenho do site, não dá para você ver muito bem aí, mas aqui tem uma bandeirinha da Rádio Mundial, que é onde eu criei um programa de rádio, entendeu? Então eu criei um programa de rádio lá na Rádio Mundial, e eu, ouvindo a Rádio Mundial, um dia, eu pesquisando e trabalhando na internet, porque nada disso aqui estava dando certo, eu descobri um negócio chamado infoproduto. E eu fui o primeiro cara a trazer o infoproduto para o Brasil. Não tinha infoproduto, e-book, isso não existia no Brasil. Então eu comprei o domínio infoproduto.com.br na época e comecei a trabalhar em cima dessa ideia. O programa da Rádio Mundial, que eu falava de empreendedorismo, que eu falava sobre negócios na internet, que eu já tinha montado vários e já tinha vendido o website, já estava com ganho recorrente, as coisas estavam indo bem, bababá, aquela história toda, eu fazia o programa, eu levava as pessoas para uma apresentação no sábado, né? Então sábado eu fazia uma apresentação no auditório, era uma apresentação de quase 6 horas, e eu falava tudo sobre a internet, eu falava o que é um site, como é que funciona, como é que você ganha dinheiro, como é que você publica, como é que você constrói, quais eram as vantagens de ter negócio na internet, como que você começava com um infoproduto na internet. Então eu fazia o programa de quarta-feira, vendia os ingressos para a apresentação no sábado, e no sábado sempre auditório lotado, e eu falava sobre negócios na internet. 50% das pessoas no auditório ficavam animadas para montar um site e fazer alguma coisa, e aí a coisa começou a dar certo, a coisa começou a crescer, né? E aí foi quando eu montei o portal Empreendedores do Bem, onde eu então, as pessoas saíam da apresentação, eu falava assim, pô, eu quero montar um site, mas o meu negócio acabava lá. O meu negócio era fazer o programa de rádio, fazer o evento, dar o curso e ganhar dinheiro com isso. E aí depois eu comecei a perceber que metade das pessoas que saíam do curso estavam prontas para montar um negócio na internet. Então o que eu fiz? Eu aluguei o escritório, contratei alguns programadores, comprei um software de montar site e eu comecei a fazer o curso, e quando as pessoas no final do curso decidiam que iam ter site, elas podiam me contratar para fazer o site para elas. E aí a proposta era o seguinte, eu faço o seu site de graça, porque naquela época a gente pagava o que era quase, hoje significava 1.000, 2.000, 3.000 para fazer um site. E aí eu falava assim, eu faço o seu site de graça, mas você tem que pagar a hospedagem, que é R$70 por mês. E, cara, o negócio explodiu, porque era um recomeço da internet, as pessoas não sabiam nada de internet ainda, todo mundo queria ter o site, todo mundo queria ter um negócio, mas ninguém tinha dinheiro para bancar um programador ou uma coisa assim, então eu tinha uma equipe de programadores e designers, e todo sábado, cara, era 50, 60 sites novos, às vezes dava 100, muito mais do que isso, toda semana um monte de site. Levava para o escritório, os programadores já tinham um construtorzinho de site, era fácil de fazer, pegava as informações, montava os sites e vamos embora. Depois de um tempo, eu tinha mais de 4.000 websites montados nessa plataforma Empreendedores do Bem, tá? Foi o meu primeiro funil de vendas, onde eu começava numa rádio, aí eu despertava o interesse das pessoas, as pessoas no programa de rádio, elas se inscreviam para uma apresentação, aí elas assistiam a apresentação toda, tinha toda aquela copy na apresentação, e no final da apresentação, quem tinha alguma coisa que poderia levar para a internet, fazia o site, porque era só R$70 por mês, né? E foi fantástico o resultado, né? Então foi o programa de rádio, o curso de negócios na internet, criação de websites, foi o meu primeiro funil de venda, foi a minha primeira experiência com marketing moderno, onde eu realmente comecei a criar e trabalhar com copy, lá na rádio, lá no curso, na venda, essa coisa toda. Foi uma experiência fantástica, foi na verdade onde tudo meio que começou a converger o que é agora. No Empreendedores do Bem também a gente começou a trabalhar com venda direta. As pessoas então podiam convidar outras pessoas para vir para a apresentação, a pessoa assistia a apresentação, se ela gostasse do Empreendedores do Bem, ela também entrava na comunidade de negócios e quem trouxe ganhava uma comissão, né? Porque aí o que aconteceu? Eu não ficava só mais dependendo da rádio, porque depois de um ano e meio, saturou. Eu já tinha alcançado todos os clientes da rádio, eu não conseguia mais trazer tanta gente todo fim de semana para a apresentação. Saturou.
E aí, qual foi a solução para quando você não consegue mais alcançar pessoas? Trabalhar com, teoricamente, afiliados, né? E ninguém sabia que era afiliado, nem eu sabia que era afiliado, a gente sabia que era venda direta. Então a gente criou um sistema dentro do Empreendedores do Bem, onde se você trouxesse uma pessoa para a apresentação e o cara comprasse o site, você também ganhava recorrente na mensalidade dele.